Passando por alguma dificuldade na escola. Pais, a grande questão é como lidar com o bullying. Como eu falei no outro vídeo, o bullying é um tema que sempre existiu, vocês provavelmente devem ter sofrido o bullying na sua infância, na sua adolescência, mas hoje a forma de trabalhar o tema pode ser diferente. E seu filho não precisa sofrer as marcas que o bullying traz na vida das pessoas no futuro. Se o seu filho está reclamando da escola, está dizendo que não quer mais ir para a escola, que a escola é um lugar horrível, preste atenção no que seu filho está dizendo. Se o seu filho acabou de chegar na escola, está numa fase de adaptação, e isso é normal, isso pode acontecer. Mas se seu filho já estava na escola e de uma hora para outra começa a trazer essa queixa, trazer essa fala, vá até a coordenação pedagógica, vá até a orientação na escola e converse com os profissionais da escola. Se antes de ir para a escola, seu filho diz que está com dor de barriga, dor de cabeça, dor na perna, dor em qualquer parte do corpo, cada dia uma dor, fique atento. Alguma coisa de errada está acontecendo lá na escola, longe do seu olhar. Se aproxime do seu filho, converse mais com ele e tente entender o que está acontecendo. Outra estratégia importante é você deixar o caminho aberto para o diálogo com seu filho. Peça a ele que sempre que acontecer alguma situação onde ele se sentir agredido, humilhado ou ficar triste com o que os colegas falam, peça para que ele conte para você. A partir do que ele contar para você, você vai ter mais condições de atuar, de agir nessa situação. Se o bullying for virtual, você pode ir até o cartório, pedir para que a pessoa do cartório que te atender imprima aquela ofensa, aquela injúria, né, aquele bullying que foi feito e que registre. Isso fica como prova para futuramente você poder defender o seu filho. Você não deve incentivar seu filho a revidar. O revide pode ser muito perigoso, pode ser um grupo grande e ele pode acabar saindo de lá muito machucado. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Incentive seu filho a falar com você e a falar com os profissionais na escola. Se o seu filho também apresentar problemas no sono, dificuldade para dormir, ter pesadelos, isso também é sinal de alerta. Agora eu queria falar um pouquinho com a escola. Eu sei que o assunto, o bullying, né, já faz parte do universo das escolas, as escolas têm que colocar isso dentro do seu projeto pedagógico anual, mas eu acredito que se for dado uma ênfase maior para essa questão, o sucesso também vai ser muito maior. Uma coisa muito importante, eu queria dizer para os professores, não dê margem para que o bullying aconteça dentro da sala de aula. Não repita apelidos, não ressalte as brincadeiras onde um aluno faz uma chacota do outro, né? Porque você é autoridade dentro de sala e você é modelo. Se você faz, imagina que seus alunos não vão fazer. E para a escola, o que eu acho importante é que no projeto pedagógico vocês possam incluir ações que incentivem projetos relacionados ao bullying, que os próprios alunos possam ser solicitados a fazer projetos que tentem erradicar o bullying na escola, que os alunos se envolvam nessa questão. Um exemplo bem interessante é envolver os professores de educação física que estão trabalhando com esporte, com profissionais relacionados à psicologia. Lá no esporte, o professor vai estar falando sobre regras, sobre valores do todo, não só de uma pessoa. Quando você vai jogar futebol, quando você vai jogar vôlei, você não joga só por você, você joga pelo time, o coletivo. Ao mesmo tempo, é importante que um profissional da área de psicologia ou psicopedagogo que esteja na escola também possa estar trabalhando as emoções, ajudando os alunos a identificar suas emoções, seus pensamentos e, consequentemente, a melhora nas ações. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho e eu sei que é lá, nas escolas, que esse trabalho pode ter realmente grande resultado, porque é lá que acontece, é lá no contexto de convivência social do aluno que o bullying acontece. Então é lá que ele tem que ser erradicado ou pelo menos combatido.
Agora eu gostaria de falar com você que comete bullying. Esta ação, ou seja, seu gesto, sua fala, o seu comportamento, fala muito sobre você. Então não seja cruel com o outro e nem com você mesmo. Quando você faz uma ação onde você está dizendo que o outro é menos que você para se afirmar, você está dizendo que você tem uma autoestima muito baixa, que você está sofrendo. Então não seja aquele a denunciar as coisas que estão acontecendo no seu interior. Cuide de você mesmo. Agora eu quero falar com quem sofre bullying. Fale para os seus pais. Converse com o adulto que é responsável por você. Com a pessoa que realmente tem afeto, que considera e que te ame. Fale também com seus professores, com as pessoas que são referência na escola. Eles podem te ajudar. Se você não contar para o outro que isso está acontecendo com você, ninguém vai saber. Uma coisa importante para que você pense é que geralmente quem quer muito fazer o outro sofrer é porque já foi machucado em algum momento da sua vida. Então, quando você pensa dessa maneira, você está exercitando o sentimento de compaixão. E quando você está exercitando a sua compaixão, você troca de lugar, você sai do lugar de vítima, onde você é aquele que sofreu, que foi machucado, e você sobe para um lugar, uma posição que é mais confortável, que é aquela da pessoa que está no lugar onde olha para o outro e vê que ele está numa situação muito mais difícil do que a sua, ou seja, ele pode estar vivendo um momento muito mais dolorido que o seu, por isso ele resolveu jogar tudo isso para cima de você. Isso não quer dizer que ele tem razão e nem justifique o ato dele, mas explica para você, que é o que é mais importante. Nós precisamos dar nome aos nossos sentimentos e a gente precisa explicar o que acontece conosco. E essa pode ser uma boa forma de explicar para você. Bullying deriva da palavra bully, né? Uma palavra inglesa que significa tirano. É o que pratica a agressão, né? A humilhação, a depreciação repetidamente de um colega. Geralmente são adolescentes ou crianças que não sabem lidar com a própria raiva, né? E para quem o sofrimento do outro não impede que ele haja. Ele continua agindo. Aliás, é o que dá força para ele. É ver o sofrimento e a humilhação da pessoa. Então é uma agressão intencional e repetitiva. São características que definem o bullying, porque todo bullying tem agressão, mas nem toda agressão pode ser caracterizada como bullying. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa leitura. E a vítima nunca está em condições de reagir. É sempre o mais forte agindo sobre o mais fraco, né? É uma covardia. Existem vários tipos de bullying, né? Existe o bullying físico, que são os beliscões, os socos, os chutes, rasteiras, né? Aquela coisa chata, desagradável, que está sempre humilhando, o adolescente se sente humilhado. 3% dos jovens pelo mundo passam por esse tipo de bullying. Tem o bullying verbal, que é o mais comum, que são os apelidos, né, os xingamentos, as provocações, né? 13% dos estudantes passam pelo bullying verbal. O bullying escrito, que são os bilhetes, né, as pichações, cartazes, desenhos humilhantes. Então, sabe quando passa a pessoa, o grupinho fica rindo, fazendo desenho e a pessoa percebe que isso está acontecendo e vai ficando aquele clima horroroso, o adolescente vai se fechando, ou a criança, está acontecendo muito bullying entre crianças a partir de 8 anos de idade. Né? Então, é toda aquela coisa que vai tirando sarro, todo mundo dá risada. Tem o bullying material, né, onde se danificam os pertences do adolescente, quebram as coisas, roubam, escondem, atiram mochila em cima, destrói a mochila, sabe, vai acabando com os bens materiais da pessoa. Isso também é uma forma de bullying. E o cyberbullying, né, que é o bullying nas redes sociais, é o que mais se propaga com uma velocidade incrível. As pessoas postam fotos constrangedoras ou o próprio ato do bullying e coloca nas redes sociais, aí a pessoa não sabe o que fazer. É muito triste sofrer o bullying, sabia? É muito complicado.
Tem o bullying moral também, que são as difamações, as calúnias, a pessoa vai espalhando boatos, né, a respeito daquele colega e todo mundo começa a distorcer as histórias e aquilo vai piorando. O bullying social, ele cria rumores, né, ele ignora a pessoa, faz pouco caso, é a exclusão. A criança fica excluída do grupo ou o adolescente fica excluído do grupo. Quando tem trabalhos, ninguém aceita aquele colega, ele fica à margem, aí ele vai se fechando, ele vai ficando completamente deprimido. É realmente um jogo duríssimo, né? E todos esses tipos de bullying têm um componente psicológico, tem um bullying psicológico, que mexe realmente demais com a autoestima, com a segurança da criança ou do adolescente. O bullying é um tripé, ele funciona com a vítima, né? Com o agressor, com o buller e com os espectadores. Os espectadores são parte muito importante desse tipo de conduta, porque ele tem plateia, né? A pessoa que pratica o bullying tem uma plateia. Muitos ficam omissos, observando os ataques e não falam nada, né? Podem nem estar concordando com aquilo, mas eles agem assim porque tem muito medo de se tornar o próximo alvo, né? Ou o pior é que é aquele espectador que ri, que dá força, que aplaude, que ajuda a fazer, né? O espectador tem um papel tão pernicioso e prejudicial quanto o próprio agressor, porque sem a plateia o buller não age, porque não tem para quem mostrar, né? Porque uma das grandes conquistas que ele acha que está tendo com o bullying é humilhar, é manipular, é controlar o outro. E geralmente sempre são os mais tímidos, os mais indecisos, os mais ansiosos do grupo. Os que menos reagem são as presas mais fáceis do bullying. O alvo, né? As marcas da perseguição do bullying podem ser tão profundas que podem durar por toda a vida. Deixa muitas sequelas, principalmente na autoconfiança de quem sofre esse tipo de agressão. Muitos não se defendem, não conseguem se defender, outros se culpam por sofrer, outros acabam se tornando agressores, porque para se defender ele começa começa a ter a mesma conduta como uma defesa. Aí ele passa a ser o agressor. Mas geralmente os que mais sofrem são os mais tímidos, os mais quietos, os mais pacíficos, né? As vítimas, elas podem ser passivas, que são as mais inseguras. Essas são as passivas, as tímidas, as quietas, as ansiosas, né? Elas reagem chorando ou se retraindo, são mais solitárias, né? São aquelas que ficam mais separadas do grupo, comem sozinhas, tomam um lanche sozinhas. E tem também as vítimas agressoras, como eu falei, que são as que sofreram bullying e passam a ser as agressoras por uma defesa. Então atacam para se defender. Elas podem até não judiar de ninguém, mas também ninguém mais judia delas pela conduta agressiva que elas desenvolvem. E tem os bullers, né, os agressores. Eles são geralmente adolescentes ou crianças sem limites. Sabe aquela criança que pode fazer tudo e ninguém faz absolutamente nada? Veja como a falta de limites vai longe. A gama do que pode acontecer com uma criança que não tem limites é realmente muito grande. Ou elas tiveram pais que não conseguiram passar empatia, cidadania, né? Aquela coisa da cooperação com os amigos, com os colegas. Às vezes os pais não conseguem passar esses conceitos. Tem também os agressores circunstanciais. Então, eles não são agressivos, mas por alguma razão, ou por estarem com alguém muito doente na família por um longo tempo, por problemas de violência doméstica que às vezes eles presenciam, luto, perder o pai ou a mãe, uma separação difícil, né, na família, os pais se separando, então ele fica sem saber o que fazer, vai dando aquela angústia, e muitos dão vazão ao comportamento de bullying por tudo isso que eles estão passando e não sabem lidar.
E tem o tipo que é de agressor, que é o mais difícil, né, ainda bem, que são os transgressores mesmo, que sempre foram, aquela criança que sempre judiou de animais, dos irmãos, sabe, aquela criança realmente difícil, que não tem empatia e ele vai manipulando os outros e fica, sabe, quando algum comportamento de bullying é detectado na escola ou na família, ele fala, não, eu não fiz nada, porque ele coordena e manipula os outros para fazerem, né? Então tem aquela coisa realmente que já vem de longe. Ainda bem que são um número bem menor, bem mais reduzido. Ele quer machucar o outro em todos os sentidos, ele não pensa nas consequências. Gente, é preciso buscar, sabe, respostas sobre esse comportamento hostil. O que é que está acontecendo com nossas crianças, com os nossos adolescentes, que são o futuro, né? O nosso futuro, o futuro do nosso país. Por que que eles estão agindo com tanta falta de consideração, de empatia? Porque o bullying está realmente muito forte nas escolas. Esse comportamento pode ser decorrente da baixa autoestima e da depressão. Tanto quem é agredido como quem agride pode sofrer de baixa autoestima ou problemas com depressão, também pode ser, né? E tem também os defensores, são aquelas crianças ou adolescentes que sentem empatia pela vítima, elas defendem a pessoa que está sendo agredida, elas gritam para que aquilo pare, elas procuram maneiras de ajudar, falando para uma figura de autoridade, professor, diretor, coordenador, né? Elas buscam ajuda mesmo se tornando possíveis alvos dos agressores, só que elas não aguentam ver. São as crianças empáticas, são as crianças que não aguentam ver o amiguinho sofrer, né? Muito legal, ainda bem que existem os defensores. Quais são os sinais que a criança ou o adolescente apresentam quando eles estão sofrendo bullying? Geralmente eles têm falta de interesse pela escola, toda vez que está chegando a hora de ir para a escola, eles se sentem mal, começa a ter ânsia de vômito, diarreia, dores de cabeça, né, tontura, passa mal, tem pânico porque sabe, já está prevendo o que vai acontecer quando chegar na escola, o que ele vai sofrer, né? O isolamento também é uma característica que a gente vê muito, queda no rendimento escolar, as notas começam a piorar, porque a criança ou o adolescente mal conseguem se concentrar na aula, eles estão sempre de sobreaviso para ver de onde vai vir outro ataque, outra gozação, outra humilhação. Tem um sentimento muito forte de autodesvalorização e também tem ataques de fúria, de agressividade com a família, porque é onde ele consegue dar vazão, porque ele se sente protegido e amado, então é onde ele dá vazão para toda aquela angústia, aquela revolta que ele está sentindo e a raiva de si mesmo por não conseguir reagir, né? Porque a criança não consegue reagir, nem o adolescente, ele vai se isolando, porque é um grupo, é muito forte a humilhação, aquela coisa, aquela marcação. As vítimas geralmente pedem ajuda, os pais notam quando o filho está com algum comportamento diferente. Só que os pais dos agressores têm mais dificuldade para perceber, porque são crianças populares, são crianças bonitas, inteligentes, né? Então os pais acham que a criança sabe se virar, sabe se defender, o que é uma boa característica, desde que não humilhe, que não machuque, que não comprometa a saúde mental do outro, não é? Eu acho que os filhos da gente têm sim que saber se defender, mas não a esse preço, não acabando com a autoestima, sabe? Que deixa sequelas para a vida toda. O número de suicídios é enorme entre adolescentes que sofrem bullying, porque eles não têm como dar vazão. E os adolescentes, né, LGBT, sofrem muito mais. 68% já sofreram bullying, eles têm pavor de aula de educação física, de banheiro, de vestiário, porque é onde eles mais sofrem o bullying, com piadinhas homofóbicas, gozações, agressões físicas, né? E aí muitos deles, eles nem conversaram com os pais sobre a orientação sexual deles, sobre o que está acontecendo com eles. Então como é que eles vão reclamar? Como é que eles vão falar o que é que está acontecendo? Então a solidão é muito maior, o isolamento é maior e a depressão, consequentemente, também é maior. Segundo a Unicef, o Brasil é o 4º país do ranking mundial que tem esse tipo de conduta.
Então tem muito bullying realmente acontecendo aqui no Brasil, nas escolas. Então é uma coisa que demanda, já é um problema de saúde pública. Temos que ter políticas públicas para lidar com esse problema do bullying. E existem também as chacinas, né? A gente tem visto acontecer aqui no Brasil, nos Estados Unidos acontece com mais frequência até. O adolescente não vê mais saída, ele não tem uma rede de apoio, ele não consegue se livrar de todas as sequelas do bullying sofrido, então ele perde a cabeça, já aconteceu várias vezes, né? Todas essas chacinas que a gente ouve do estudante chegar na escola onde estudou e sair matando todo mundo, todos relataram um histórico de bullying, deixaram bilhetes falando que tinham sofrido bullying por muitos anos e depois no fim eles se matam. É trágico, é uma tragédia. Né? Então o bullying não pode ser levado como uma coisa, não, é brincadeira do grupo, eles se zoam mesmo, não, dependendo da frequência com que um aluno é atacado, um coleguinha é atacado, é humilhado, é cerceado, né? É humilhado mesmo, muitas vezes não consegue superar, passa a vida toda com esse receio de se colocar para as pessoas, de estar como foco de atenção. Ele sente um desconforto enorme porque ele se construiu a personalidade em meio a todas essas críticas e humilhações. Então é muito difícil para quem sofre bullying superar isso. É claro que é possível, né? Os pais, psicólogos agem estimulando o que essa pessoa que passou pelo bullying sabe fazer, reforça todos os talentos desse adolescente, onde ele vai se sentindo mais fortalecido, mas é um trabalho difícil de fazer, porque aquilo está arraigado na pessoa, criou raízes dentro dele, toda aquela coisa ruim, aquela coisa triste que ele passou. Né? Perde a autoconfiança. A plateia, ela pode ser omissa, ela pode ser coautora ou ela pode aprender a ser uma inibidora dessas ações. É muito importante toda a movimentação que um grupo faz quando presencia um bullying. Se ela inibir aquela ação, se ela não der risada, se ela virar as costas, se ela der a mão para quem está sofrendo bullying, a tendência é que o bullying diminua esse comportamento, porque ele não vai mais ter aquele apoio todo, porque ele conta com uma rede de apoio, né? Infelizmente, alguns professores também dão apelidos para os alunos, né? Eu já ouvi vários relatos, eu já tratei disso. E não que o professor faça bullying com o aluno, porque não se caracteriza isso como bullying, porque bullying é entre pares, né? Mas esse comportamento de algum professor vai estimular os xingamentos, os apelidos, vai estimular toda essa rede de bullying a ter mais permissão ainda para fazer. Então isso é muito complicado. Do mesmo jeito que o professor também não sofre bullying dos alunos, porque ele não é um par dos alunos, mas ele sofre injúrias, agressões, até agressões físicas. Muitos alunos às vezes têm raiva por serem inibidos pelo professor e se queixam para os pais, e os pais acabam detonando o professor, principalmente nas classes mais altas, né, onde muitos pais são mantenedores da escola, inclusive, então tem uma força, acaba humilhando e até demitindo esse professor. Então é realmente um assunto que tem proporções grandes, a gente tem que ver com muito cuidado. Os alunos devem ser conscientizados de que não é legal isso acontecer e que não deve ser compartilhado. Receber um bullying virtual, não dê sequência a isso, apague, não passe adiante, não compactue com o bullying, né? Se você fizer isso, você vai estar fazendo a mesma coisa que o próprio agressor, porque o bully, né, ou o buller, ele quer mostrar comando, popularidade, tirania e manipulação. Ninguém deve compactuar com isso. E a omissão é tão prejudicial quanto a agressão. Então, tome cuidado com isso, não seja um espectador. O ideal é que todos os estabelecimentos de ensino promovam, medidas de conscientização, de prevenção, principalmente,
Punição também, é claro, mas a gente sempre tem que atacar na prevenção, né? E o combate a todos os tipos de violência. Tem que promover a cultura da paz, a cultura da empatia nas escolas, né? Porque toda escola tem bullying, né? O que muda é a maneira como a escola vai lidar com esse bullying. Que bullying, onde tem relacionamento humano tem bullying, sempre teve, sempre vai ter. Só que nós temos que atacar, porque realmente tá demais, gente, tá demais. Temos que acabar com o bullying, sim. Né? Precisa haver políticas públicas para esses programas, né? de orientação, de prevenção, protocolos para denúncias, né? Para providências. E a figura do professor é fundamental nesse combate, aliado ao respaldo da escola, para que a escola não se torne também só uma espectadora daquilo que está acontecendo. É claro que a educação é dada pelos pais, os professores não têm obrigação de educar os nossos filhos. Nós é que temos que passar valores, e a empatia, sabe, a união, são valores que a gente passa para os filhos. Eu ficaria muito triste se eu soubesse que a minha filha é uma agressora. É muito triste saber que está judiando, sabe, deliberadamente, machucando outra criança, outro amiguinho, outro colega, né? Isso é muito complicado. As escolas e os pais têm que ter uma parceria, os pais têm que tomar conhecimento do que os filhos estão fazendo, né? Porque muitos refletem o que está se passando dentro de casa. Então os pais têm que fazer uma reflexão e têm que chamar atenção e têm que modificar o que está acontecendo. Isso não pode continuar ocorrendo. Então tem que haver um esforço conjunto entre escola e família, né? Os pais precisam realmente tomar conhecimento e participar desse processo. Não existe uma premiação para escolas que não tenham bullying. Eu acho que isso seria interessante, né? E passar filmes, palestras, debates, grupos de teatro reproduzindo as agressões do bullying, né? Tudo isso para que as crianças troquem ideias, para que as crianças sintam na pele o que é ser vítima do bullying. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Nós precisamos, acima de tudo, ensinar empatia aos nossos filhos, né? Nós somos todos ligados, estamos todos ligados, e que essa conduta pode destruir a vida de uma pessoa. Isso que nós temos que conscientizar nossos filhos, não é? Essa sua atitude, meu filho, pode estar destruindo a vida de um colega seu. Então, isso é muito importante que a gente passe, que a gente ensine o filho a trocar de lugar, a ver como é duro passar por aquilo, mesmo que seus filhos sejam um mero espectador, porque todos acabam sendo espectadores, não é? Estão todos na mesma escola, mas então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Eu espero que vocês detectem se isso esteja acontecendo com seus filhos, sejam os agredidos ou os agressores, e que vocês consigam reverter essa situação, tá bom? Gente, um grande beijo, espero que tenha ajudado. Compartilhem esse vídeo, ativem o sininho de notificações, tá? E prometo que nos próximos vídeos vamos falar de relacionamento e fobia social. Gente, grande beijo, até mais!